Olá, eu vou apresentar brevemente o conteúdo do slide sobre fotossíntese. Eu iniciei com um tópico introdutório sobre o assunto, falando um pouco acerca dos cientistas que contribuíram para o desenvolvimento da teoria da fotossíntese, que foram Jean Ingenhous e Jean Senebier. Em seguida, partindo para o assunto da fotossíntese, de fato, eu iniciei explicando brevemente sobre organismos que realizam a fotossíntese e a partir de que ela é realizada, chegando até o fator de que a vida na Terra somente é possível por conta da fotossíntese e relacionando o equilíbrio dos seres autótrofos e heterótrofos, o que um produz, o outro utiliza para fabricar energia, e assim ocorre um equilíbrio. Para explicar de forma mais aprofundada sobre a fotossíntese, eu incluí um tópico sobre energia solar. Então, aqui temos uma breve explicação da radiação eletromagnética que é emitida pelo Sol. No gráfico ao lado, podemos observar a irradiação solar e sua relação com o comprimento de onda emitido. Nesse slide, eu explico um pouco mais sobre o comprimento de onda e apresento os espectros de radiação eletromagnética que podem ser emitidos. Em seguida, falando um pouco sobre organismos fotossintéticos, eu inseri um tópico sobre a clorofila. Nesse slide, uma breve linha do tempo demonstrando como se tomou conhecimento da clorofila. Em seguida, uma breve explicação da atuação da clorofila e outros tipos de pigmentos na fotossíntese. Nessa imagem, temos uma breve explicação dos cloroplastos, que estão presentes nas plantas, seus componentes internos e externos, e a demonstração da clorofila, que se encontra nessa organela. Finalizando o tópico, uma explicação mais aprofundada da atuação da clorofila na fotossíntese e da importância da fotossíntese para a vida no planeta. Aqui é um tópico introdutório sobre a fotossíntese. De forma geral, no primeiro slide, explicando a reação geral da fotossíntese e, em seguida, explicando os dois tipos de reação que ocorrem durante o processo de fotossíntese. Nesse tópico, inicia-se a explicação da fase de reações lumínicas da fotossíntese. No primeiro slide está sendo abordado sobre os dois tipos de pigmentos existentes nessa fase. O gráfico apresentado nesse slide é o esquema Z. Esse gráfico explica basicamente como ocorre a relação dos dois fotossistemas SP1 e SP2 envolvidos nessa fase, até a formação de NADPH. A imagem seguinte é uma demonstração de como ocorre a transferência de elétrons e prótons na membrana do tilacoide. É basicamente a mesma reação apresentada no gráfico anterior, porém demonstrando de uma ótica diferente. Nesse último tópico são apresentadas as reações obscuras. Primeiro, uma visão geral dessa etapa, introduzindo os ciclos de Calvin e Hertzsprung. Em seguida, temos essa imagem, que representa a relação das duas fases da fotossíntese, a fase escura e a fase luminosa. Aqui na imagem seguinte, temos uma explicação ilustrada do ciclo de Calvin-Benson. Nessa outra imagem, uma demonstração do ciclo de Hertzsprung e uma breve explicação do porquê existe esse ciclo em algum tipo de plantas. Por último, uma imagem demonstrando o metabolismo das plantas CAM, que são plantas que apresentam um metabolismo bem diferenciado dos apresentados anteriormente. Aqui são as referências utilizadas e as referências que eu sugiro que você estude para a apresentação desse trabalho. É isso. Obrigada.